Olá, minhas mamães! Estamos começando aqui o Café com a Nutri. Sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Esse café é um encontro semanal, um bate-papo, onde a gente vai conversar sobre os principais temas que envolvem a introdução alimentar. Então, esse café nós vamos ter 2 vezes por semana inicialmente. Eu vou estar aqui ao vivo com vocês para a gente conversar sobre os principais temas relacionados à introdução alimentar. E o tema da nossa aula de hoje é o paladar do bebê começa com a história de vida da mamãe. Hoje eu vou conversar com vocês, eu vou abordar aqui com vocês sobre a formação do paladar do bebezinho. E esse paladar começa a ser formado na gestação ainda. Isso mesmo. Aqui você vai aprender que o paladar não começa a ser formado só quando a gente inicia a introdução alimentar, não. Muitas pessoas dizem assim, olha, tem que começar a introdução alimentar pelos vegetais, porque se der frutinha ela é doce, o bebê depois não vai querer aceitar os vegetais. Mas isso não é uma verdade, porque o paladar do bebê já começa bem antes disso, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Hoje na nossa aula a gente não vai conversar sobre cardápio, sobre como preparar a comidinha do bebê, não vai ser sobre isso a nossa aula de hoje aqui, tá bom? Esse nosso encontro a gente vai falar sobre a formação do paladar do bebê e como que a gente pode já começar a promover uma boa introdução alimentar através dessa formação desse paladar. Esse tema ele é uma oportunidade para as mamães que estão gestantes, tá? Para as mamães que ainda vão começar a introdução alimentar e para as mamães que já começaram a introdução alimentar. Para as mamães que ainda vão começar a introdução alimentar, você vai poder olhar para sua gestação, para o período de amamentação e você vai começar a entender o que esperar da introdução alimentar do seu bebê com relação ao paladar dele. Para a mamãe que já começou a introdução alimentar ali e está tendo algum problema, você vai conseguir ter essa mesma reflexão e já entender como promover esse paladar do bebê para que ele seja mais amplo. E a mamãe que está gestante, essa aula é uma oportunidade para você também, pois você já vai começar a preparar o paladar do seu bebê para a introdução alimentar ainda na gestação. Então, quando chegar esse momento de introdução alimentar, você vai estar muito mais preparada. Mamães, no meu consultório eu recebo todos os dias, eu acompanho todos os dias mamães e bebês, né? E as gestantes em que tem um cuidado nutricional ali durante a gestação, a mamãe que se alimenta corretamente, que está bem nutrida, que tem um acompanhamento, essa mamãe, quando chega o momento da introdução alimentar do bebezinho dela, ela tá muito mais segura, muito mais preparada e aquele bebê ele tem um paladar muito mais amplo, porque aquilo já foi trabalhado dentro da gestação. E eu vou te explicar como isso funciona, tá? Mas antes eu quero te dizer, olha só. Existem mães que elas pensam que durante a gestação é um momento de comer por 2. Vocês já ouviram essa frase? Ah, durante a gestação a grávida come por 2. E tem mamães que têm esse tipo de mentalidade. Mas eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. Durante a gestação, a mamãe não deve comer por 2, tá? Muitas mamães aproveitam ali que estão gravidinhas e falam assim, esse é o momento de eu aproveitar, de eu me permitir. Mas, mamãe, isso não é verdade. E quando a mamãe tem esse tipo de pensamento, sabe o que acontece? Ela não entendeu as consequências do hábito alimentar dela, como isso vai afetar o bebezinho dela, tá? Existem mamães também que pensam que a introdução alimentar é intuitiva, que é só amassar uma comidinha ali e ofertar para o bebê que vai correr tudo bem. Mas isso não acontece. Quando a mamãe escolhe seguir esse caminho, lá na frente ela se frustra, porque ela vê o bebê não comendo. Então, mamães, se empoderar de conhecimento é importante. Por isso que a gente está aqui nessa manhã, para a gente realizar uma introdução alimentar de sucesso, aprendendo ali da base, para você não se frustrar. E tem mamães também que pensam que a introdução alimentar é uma preocupação que ela tem que ter só lá no futuro. Enquanto ela está gestante, ela não precisa pensar naquilo, que o bebezinho dela ali, aquilo ali durante a amamentação também, ela não precisa pensar naquilo e que o bebezinho é o fruto apenas da combinação de DNA da mamãe e do papai. Muitas mamães têm esse tipo de mentalidade, de que só fatores genéticos vão influenciar no que a gente vai encontrar ali na frente.
Mas isso não é verdade, porque o seu bebezinho ele não é resultado apenas do DNA, da genética. O seu bebezinho também é resultado dos seus hábitos alimentares. Isso a gente estuda e é conhecido como a epigenética. Então, o seu estilo de vida, o que você faz no seu cotidiano, o que você faz durante a gestação, vai interferir na saúde do seu bebê também. E principalmente no nosso tema estudado aqui hoje, que é o paladar. Então, agora que você já entendeu, eu quero que você não seja nenhum desse tipo de mamãe. Se você tinha esse pensamento, você vai deixar pra trás agora, tá? Nada de ter pensamento de comer por dois, de que gestação é pra gente aproveitar e comer tudo que tem desejo o tempo inteiro, ou de que a introdução alimentar é intuitiva e a gente não tem que se preparar, tá bom? Mas a gente vai sair daqui dessa aula hoje consciente. No final, eu vou deixar uma dica prática pra você já começar a trabalhar isso, ok? Então, para começar o nosso conteúdo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a gestação. Durante a gestação, o bebê ele fica dentro do órgão da mamãe, que é o útero, certo? E ali na primeira semana gestacional, sabe o que acontece? Começa a surgir um novo órgão, que é a placenta. A placenta, ela tem um papel fundamental de fazer uma comunicação entre o corpo da mamãe e o corpo do bebê, tá? E ali, então, começa a se formar esse embrião, o feto, tá? Ali a gente vai começando a ter essa formação, mas ali o bebezinho que tá em formação não fica só ele e a placenta. Ali dentro também tá cheio de um líquido que é chamado de líquido amniótico, tá? Imagina só, se o bebê não tivesse esse líquido, ele ia ficar ali todo grudadinho, a placenta em volta dele. E qual é a função desse líquido amniótico? É proteger o bebê, tá? Para que quando a mamãe sofrer algum impacto, imagina que ela sentou muito rápido, que ela foi fazer uma corrida, que aconteceu alguma coisa. Então, o líquido, ele amortece qualquer impacto, ele protege o bebê. O líquido amniótico também tem o papel de permitir movimentos do bebê, porque se tivesse a placenta grudadinha nele, ele não ia conseguir se movimentar também. Então, com o líquido ali, ele consegue fazer movimentos, como, né, a gente faz dentro da água. E também, mamães, esse líquido torna aquele espaço intrauterino favorável para que o bebê cresça. Então, ele tem espaço ali por causa desse líquido envolto, tá? O líquido amniótico tem diversas outras funções, tá? Trabalha na temperatura, ali, regulação de temperatura, muitas outras funções, mas eu trouxe essa para conversar com vocês porque a gente vai falar um pouco desse líquido hoje. Esse líquido, mamãe, ele tem um volume que vai evoluindo no decorrer da gestação. Então, quando a mamãe inicia a gestação, ele vai formando ali a placenta, vai formando o líquido amniótico e tem um volume bem menor. Mas quando a gente chega ali por volta de 34 semanas, a gente já tem 1 litro desse líquido amniótico ali. E algo muito importante que você precisa entender é que esse líquido, ele não é o mesmo todos os dias não, tá bom? Ele não fica ali paradinho, estável e a gestação inteira e vai só aumentando, não. Muito pelo contrário, esse líquido amniótico da barriga da mamãe, ele é renovado a cada 48, 72 horas, então a cada 2, 3 dias, 4 dias, mamãe, esse líquido está sendo renovado, o teu líquido amniótico. E toda vez que ele é renovado, a composição dele sofre alterações. Que alterações são essas? Alterações para a demanda do bebê naquele momento e alterações do líquido amniótico, mamães, de acordo com o teu estilo de vida, com o que você está fazendo. E hoje a gente vai falar sobre a alimentação influenciando na alteração desse líquido amniótico. Travadinho aqui, mas acho que voltou. E o que você come, mamãe, durante a sua gestação, seu período gestacional, vai afetar o sabor do seu líquido amniótico. Nutri, por que essa informação é importante? Lá pela 7ª, 8ª semana gestacional, o seu bebezinho começa a ter a formação das papilas gustativas dele. E ali com 14 semanas ele já consegue sentir diversos sabores. Então, se a gente ligar uma informação com a outra, de que a tua alimentação altera o sabor do seu líquido amniótico e que ali por 14 semanas ali o bebê já sente sabor, a gente ali já está fazendo uma formação de paladar do seu bebê durante aquele período gestacional. E o mesmo acontece, mamães, durante a amamentação.
O leite materno, ele não é igual um leite, uma fórmula, um leite em pó que a gente mistura ali, tem todo dia o mesmo sabor, não. Ele é modificado também. Inclusive, enquanto a mamãe está amamentando o seu bebezinho numa mesma mamada, a composição do leite muda. Então, quando a mamãezinha tá ali, ó, amamentando o seu bebezinho, no início da mamada, o que que acontece? Vou deixar minha bebezinha aqui. No início da mamada, mamães, o leite ele sai com um teor muito maior de água para hidratar o bebê, para matar a sede do bebê, né? Então, no início da mamada ali, quando o bebê começou a mamar, esse leite tem uma composição. Quanto mais ele vai sugando no decorrer dessa mamada, a composição desse leite vai alterando. Então, aquele leite que tinha muita água ali, começa a ter um teor maior de gordura, uma concentração maior de nutrientes, e isso vai favorecer com que seu bebê fique mais saciado, ganhe mais peso. Então, essa composição do leite materno, ela é modificada para atender as demandas do bebê, tá? E ela também sofre alterações de acordo com o que nós comemos. O que a mamãe come também vai afetar a composição do leite materno, tá? Então, ali o sabor fica alterado, fica diferenciado. E quando a gente tem essa consciência, a gente já começa a modular o paladar do bebê. Agora eu vou te contar um grande erro que a mamãe comete, tá? As mamães que estão gestantes e que estão amamentando. Um grande erro que as mamães cometem é ter uma alimentação rica de alimentos industrializados. Como assim, Nu, ter alimentos industrializados? Vou explicar para vocês. Olha só. Os alimentos industrializados, que são aqueles que a gente compra no mercado, eles têm níveis de processamento, tá? Mas a grande parte, assim, 95 para cima por cento dos alimentos industrializados, eles são alimentos riquíssimos em açúcares e em gordura. Então, a gente fica expondo o bebê a uma comida que ele não favorece nem ele, nem a mamãe nutricionalmente. E quando a mamãe tem um alto consumo de industrializados, a gente também expõe o bebê a uma formação de paladar que está recebendo ali coisas muito parecidas e com alto teor de açúcar, tá? Significa que o bebê está sentindo o mesmo sabor que você? Não significa, tá? Mas a gente tem alterações que já estão ali modulando esse paladar. E eu vou explicar para vocês que alimentos são esses, né? Vou dar um exemplo aqui do milho para ficar fácil pra gente. Existem 3 classificações de alimentos, tá? E eu vou explicar para vocês. A primeira são os alimentos in natura, a segunda são os alimentos processados e a terceira são os ultraprocessados. O que seria o in natura? Seria o alimento do jeito que ele vem ali da natureza. Por exemplo, um milho que a gente comprou, descascou, depois que a gente cozinhou ele, tá tudo bem, ele sofreu um processamento mínimo ali, mas é normal no preparo. Os alimentos in natura poderiam ser frutas, vegetais, carnes, grãos, tá? Do jeito que eles vêm da natureza, eles devem compor a maior parte da nossa alimentação. Eles devem ser a base da nossa alimentação. Quando esse alimento ele sofre um processamento pela indústria, ele se torna um processado. E seguindo o exemplo do milho, o que seria um processado? O milho enlatado, tá? Então, naquele milho ali, a gente ainda consegue ver o milho, não consegue? Na latinha, você vê o grãozinho, você vê a mesma cor, o sabor, o cheiro bem parecido, você vê o alimento ali. Os alimentos, então, in natura é para ser a base da nossa alimentação, né? Devem ser a base da nossa alimentação. E os processados, eles devem estar na nossa alimentação com moderação. Então, eles podem estar ali, não é porque são processados que eles têm que ser evitados a qualquer custo, não. Só que eles não podem ser a maior parte, a maioria, tá? Eles têm que estar ali compondo a nossa alimentação, mas como complemento, tá bom? E os ultraprocessados são aqueles alimentos que foram tão processados, que ali tem muito mais aditivo químico do que alimento, tá, mamãe? E seguindo o exemplo do milho, o que seria um ultraprocessado? Um salgadinho, por exemplo, daqueles de milho. Ali eu não vejo mais o grão do milho, ali eu não sinto mais o cheiro do milho, ali não tem o sabor do milho especificamente, mal a gente tem a cor. Ali foram adicionados muitos elementos químicos. Então, os ultraprocessados, que é a terceira classificação que eu estou explicando para vocês, são aqueles que a gente deve evitar.
E dentro dessa categoria entram sorvetes, biscoitos, refrigerantes, tudo aquilo que está em pacote ali, que tem uma vida longa de prateleira e que tem uma lista grande de ingredientes com muitos aditivos, são os ultraprocessados. Então, um grande erro que as mamães cometem é consumir isso com frequência, esses alimentos ultraprocessados, porque a gente está ofertando para o bebê algo que não contribui nutricionalmente e ainda atrapalha a saúde da mamãe e do bebê e o paladar dele, tá? E qual é uma forma, Nutri, de eu acertar nisso? Como é que eu faço para acertar nessa modulação do paladar do meu bebezinho para favorecer uma boa aceitação dele? Uma maneira muito boa da mamãe acertar nisso é expor o bebê a diferentes sabores. Então vamos lá, quais são os sabores que a nossa língua reconhece? O doce, o salgado, o azedo e o amargo, certo? Então a nossa língua ela reconhece esses sabores e quando a gente vai expondo o bebê a isso, a gente amplia esse paladar dele, tá? E quando a Nutri tá falando doce, a Nutri tá falando pra você comer ali um bolo, uma caixa de bombom. Tô falando isso pra você? Não. Eu tô falando pra você pra gente comer o quê? Uma manga, uma banana, uma ameixa, são frutas bem doces, não é verdade? Então ali a gente tá expondo o nosso bebê a esse tipo de sabor. E o salgado? A comida cotidiana que a gente come ali todos os dias, tá? Um pratinho de comida caseira, bem distribuído, com todos os grupos alimentares. Isso é expor o bebê a um sabor salgado dentro desse período intraútero ou na amamentação. E como que a gente expõe o bebê ao sabor azedo? Vamos lá, quem tá acompanhando ao vivo aqui, a gente tá no Insta, no YouTube, fala pra mim, exemplos de alimentos com sabor azedo. O limão é um dos exemplos, não é verdade? Então, expor o seu bebê a esse sabor vai favorecer um paladar mais amplo, tá? Tem outros exemplos também, de sabores mais azedos, frutas mais ácidas, mais cítricas ali, o abacaxi, por exemplo. E por último, vamos falar do sabor amargo. Como que a gente pode expor o bebê a esse sabor amargo? Consumir, por exemplo, uma couve crua. Quem já comeu aqui couve crua? É uma delícia quando a gente coloca ali numa salada bem temperada. Inclusive pode temperar com limão também, aí a gente já somaria ali os dois sabores, o amargo e o azedo também. E um outro exemplo de consumir esse sabor amargo para favorecer o paladar do bebê é um chocolate amargo. Exatamente. Raíssa, mas eu posso comer um chocolate? Você pode comer um chocolate sem problema nenhum. Dentro de uma porção adequada, uma média de 30 gramas ali, tá tudo bem. E um chocolate ali 70% cacau, porque ali a gente tem muito mais cacau do que outros aditivos. Inclusive o chocolate amargo, ele tem flavonoides, tá? São substâncias antioxidantes. O que significa isso? Que elas protegem o nosso corpo e o nosso bebezinho contra radicais livres. Então, quando a gente come um chocolate, a gente está favorecendo o paladar do bebê e a gente está também ali tendo antioxidante. Mas a Nutri não está falando para você comprar uma caixa de bombom e comer, não, tá? Porção adequada e um chocolate ali amargo, tá? É uma forma da gente expor esse bebezinho. E agora eu vou dar para você uma dica prática. Depois que você já entendeu que o seu líquido amniótico é alterado de acordo com a sua alimentação. Você já entendeu que o paladar do seu bebê está sendo formado dentro do útero ali, tá? Você também já entendeu que na amamentação o seu leite, ele é alterado de acordo com a sua alimentação, o sabor dele muda? Nutri, como que eu uso esse conhecimento na prática? Vou dar uma dica prática para você. Quando você estiver assistindo, seja ao vivo, seja depois, pega um papelzinho, uma caneta, tá? E você vai fazer o que com esse papelzinho? Você vai fazer agora uma listinha, uma lista com 10 alimentos. Eu quero que você coloque nessa lista 10 alimentos que você não come há muito tempo, alimentos saudáveis, tá? Ou que você nunca comeu. Vou dar alguns exemplos para vocês. Há quanto tempo você já comeu espinafre? Há quanto tempo que você comeu uma rúcula? Há quanto tempo que você comeu um agrião, por exemplo? Abobrinha, beterraba. Você já comeu grão de bico? Então faz uma lista de alimentos assim, pensa assim, eu não sei o gosto disso e é um alimento saudável, eu vou tentar experimentar.
Esse aqui, vixe, faz muito tempo que eu não preparo, às vezes na correria eu acabo não comprando. E quando você tiver com essa listinha pronta, você vai no mercado e vai comprar esses alimentos para você consumir nessa semana. Então, essa é uma dica para você colocar em prática. Você, mamãe que está gestante ou que está amamentando, tá? Pra gente já começar ali a modular o paladar do seu bebê para ter uma aceitação muito maior. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje e no nosso próximo café a gente vai falar sobre o que é a introdução e como começar a introdução alimentar. Foi um prazer ter vocês aqui comigo.